Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar aqui um artigo do Sr. Brandon Weichert que tenta trazer à memória e reavivar, a memória dos norte-americanos aquilo que, segundo ele, eles teriam desaprendido, que seriam as lições de Pearl Harbor. Para quem não sabe o que foi Pearl Harbor, nós vamos analisar rapidamente, vamos falar isso já em breve. E para os demais que já sabem, nós vamos tentar reavivar também quais são as lições que ele cita. Antes de mais nada, antes de nós adentrarmos nesse fronte da geopolítica aqui no canal Geopoliticando, eu apenas quero citar um fato inusitado, que aquelas abordagens do outro fronte que a gente comenta com vocês lá no outro canal, Jason Rosa, Jason com Y, da tecnocracia, né? Que nós há muito tempo também chamávamos de tecnofeudalismo, inclusive fomos muito criticados por conta disso, porque há muito tempo atrás isso era algo assim que não era tão visível, né, há muitos anos atrás. Então, quando a gente cunhou o termo tecnofeudalismo, as pessoas disseram, não, mas o feudalismo jamais vai retornar, e agora nós estamos vendo que esses tecnocratas querem implantar exatamente isso. Um novo sistema feudal, onde eles, evidentemente, são senhores feudais, e o restante da humanidade terá de trabalhar em seus feudos tecnológicos, se submetendo a regras tal e qual essas regras aqui que nós estamos vendo atualmente, por exemplo, no flagelo, só que muito pioradas. Eu cito isso porque eu fico muito feliz de ter visto que o senhor Robert Kennedy Jr. também agora está utilizando esse termo, tecnofeudalismo. Evidentemente que não por conta dele ter sabido que eu utilizei ou que esse termo deva ter chegado a ele. Quem sabe, nada é impossível. Mas eu penso que ele está usando o mesmo termo, tecnofeudalismo, porque hoje isso é muito mais óbvio do que foi anos atrás. Nós estamos vivendo um tecnofeudalismo, gente. E isso se repercute também não só no fronte das tecnologias, mas no fronte geopolítico. Porque a tecnologia está mudando a maneira como a geopolítica encarava o mundo até uns anos atrás. Vamos analisar esse artigo aqui, vocês vão entender um pouco isso. Ele começa assim: 80 anos atrás, o mundo mudou para sempre. Nas primeiras horas de 7 de dezembro de 1941, aviões de G japoneses, lançados do convés de uma frota de porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa, que havia partido do Japão meses antes, navegaram uma rota tortuosa através do Oceano Pacífico Norte em direção à Marinha dos Estados Unidos e ao Corpo de Aviação do Exército, das instalações do Exército nas Ilhas Havaianas. Sua missão era destruir a presença militar da América no Oceano Pacífico. Foi um plano ousado que quase deu certo. Para quem não sabe, então, o Pearl Harbor foi isso. Foi um ataque surpresa, onde aviões japoneses afundaram navios, partindo de porta-aviões japoneses, afundaram navios americanos. E uma vez que afundar pelo método tradicional, utilizando artilharia, etc., não foi mais possível, o mundo começou a conhecer aquilo que no Japão já era mais popularmente conhecido, que foram os kamikazes, aqueles que então atiravam os aviões, contra os navios para os afundar. Tudo em nome do imperador, tudo em nome da causa do país, que era uma espécie de colmeia também, de mentalidade de colmeia de antigamente. Então, uma das regras do Japão antigo era que qualquer sacrifício não era pouco mesmo, que isso fosse o sacrifício da própria existência, em defesa do imperador e do país. Como avaliou, então, ele diz aqui, a grande historiadora Roberta Vossletter, em sua revisão do ataque a Pearl Harbor, a inteligência dos Estados Unidos estava ciente da crescente ameaça do Japão aos americanos no Pacífico. No entanto, o mosaico de inteligência nunca foi devidamente montado pelos formuladores de políticas em Washington. E aí é que vem a parte interessante. Ele diz que um padrão semelhante desta mesma falha de 1941 está se repetindo e persiste ainda hoje, apesar do generoso financiamento que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos recebe atualmente. Ou seja,
Ele está dizendo, em outras palavras, que a inteligência americana, embora tenha muitos recursos, está sendo negligente em perceber que a mesma ameaça que os Estados Unidos sofreram no Pacífico anteriormente, naquela vez por conta do Japão, está se concretizando atualmente de novo, e desta vez de uma forma muito mais tecnológica, evidentemente. Então diz aqui que 3 gerações já se passaram desde que a Segunda Guerra Mundial sacudiu os Estados Unidos de seu isolamento pacífico e o jogou no indesejado papel de estrela no cenário mundial. Desde aquela época, o país e o mundo mudou profundamente. Por quê? Vamos ser sinceros também. Estava isolado, mas ao mesmo tempo manipulando as cartas, né, que estavam sendo jogadas. Então, isolados do conflito da G quente, mas trabalhavam nos bastidores. Essa é uma lógica, né? E aí é que ele fala de novas tecnologias, novos arranjos sociopolíticos e uma força M totalmente voluntária transformaram os Estados Unidos em um país que ninguém que vivia em 1941 teria reconhecido. Então os Estados Unidos de hoje está totalmente diferente, totalmente mesmo, principalmente por conta desses novos arranjos sociopolíticos. A mentalidade do povo americano de hoje, não só americano, brasileiro, o mundo inteiro, né, está com a mentalidade, na minha opinião, totalmente decaída em relação aos nossos antepassados lá da década de 40 do século passado, do milênio passado também. É totalmente diferente. Nós decaímos muito em moral, por exemplo. Então esses novos arranjos sociopolíticos, na minha opinião, vão prejudicar ainda mais a capacidade dos Estados Unidos entenderem que é necessário, ou eventualmente, ou quando seria, ou se seria necessário, né, tomar uma atitude para que o Pearl Harbor não se repetisse. Então ele diz aqui, no entanto, a única coisa que permaneceu consistente entre 1941 e 2021 é o fracasso abjeto dos líderes americanos em antecipar e evitar um ataque surpresa de um rival estratégico. Vocês sabem de que ele está falando, né? As principais potências, Estados Unidos, China e Rússia, vêm competindo por maior influência sobre as outras no cyberespaço há pelo menos uma década. Quem é que será, de fato, no final das contas, o tecno-senhor feudal, né? Será que serão os grandes conglomerados que governam os Estados Unidos? Será que serão os tecnocratas do Partido Comunista Chinês ou do Russo? Quem serão os novos tecno-senhores feudais do mundo? Alguém será. Quando isso aqui tudo acabar, e uma hora isso vai acabar, essa disputa vai se tornar algo favas contadas, então um deles sairá hegemônico. Quando isso acontecer, então nós vamos conhecer o novo senhor feudal tecnocrata do mundo. Isso está vindo por vários lados diferentes, né? Então, desde que o flagelo emanou de Wuhan, da China, né, e causou o flagelo lá de 2020, as hostilidades entre as grandes potências mundiais só aumentaram. E veja o que ele diz aqui. A terceira G mundial já está aqui. É óbvio, só um cego não consegue ver que a terceira G mundial já começou, por enquanto com métodos bem amenos, e as pessoas, especialmente aqui no Brasil, dormem em berço esplêndido, achando que nada está acontecendo, que toda essa confusão que nós estamos vivendo é por conta única e exclusivamente de um flagelo. Não, meus amigos. Essa necessidade tão grande de controle é porque nós estamos nos aproximando de um momento em que eles não querem correr o risco de não ter o controle, pelo menos das pessoas que estão dentro, cada qual de seu próprio território. Isso é um dos motivos, são vários, eles nunca eliminam um coelho com uma cajadada só, sempre são vários os coelhos, né? O brilhante doutor Pippa Malmgren, investidor em tecnologia e ex-conselheiro presidencial dos Estados Unidos, George W. Bush, alertou sobre a possibilidade da terceira G mundial já ter começado. Isso eu já tenho falado há tempo, então obrigado pelo brilhante. Desculpe, pessoal, a brincadeira, mas é verdade, eu já tenho falado isso há quanto tempo? Praticamente desde que nós temos falado aqui. Mas aqui havia o risco, aliás. Agora, que ela havia começado, nós falamos já desde 2018, 2019. E ele alertou sobre isso, que ela já começou
no seu livro de 2019, As Novas Regras da G. Enquanto isso, meu colega e amigo David Goldman advertiu corretamente o público de que o cabo de G ocorrendo entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan pode ser o gatilho de outra G entre grandes potências. É óbvio também, mas eu ainda digo outra coisa. A possibilidade de as coisas começarem ali, na minha opinião, atualmente, no cenário atual, é menor do que começarem na Europa Oriental, tá, pessoal? Então eu diria, eu já vou repetir o que eu já falei outras vezes. A maior possibilidade de momento está na Europa Oriental, depois Taiwan, depois Oriente Médio e depois no Himalaia, por conta de China e Índia. Mas é evidente que quando espocar em algum lugar, isso acabará se espalhando para todos os lugares ao mesmo tempo. É óbvio que eles estão coordenados para fazer isso, aproveitando uma eventual fragilidade. E aí, evidentemente, que os Estados Unidos não darão conta sozinhos, e aí outras nações europeias serão convocadas e futuramente, obviamente, veremos novamente o Brasil envolvido nisto. Por isso, também, essa disputa aqui pelo nosso país, para que eles saibam para qual lado o Brasil vai jogar. Não por conta de qualquer força militar ou algo assim, mas por conta de, mais uma vez, nós sermos aí o fiel da balança na questão de fornecimento de alimentos. Não por acaso, os países mais espertos ou espertados, digamos assim, estão com uma boa quantidade de reserva alimentar. O Brasil, por conta da sua riqueza de solo, não fez reservas, deveria ter feito. Mas tudo bem, está feito. Agora, a questão é que o Brasil acaba talvez até se tornando um alvo futuramente, a depender do lado que assuma, será um alvo do outro, certo? E hoje as coisas estão totalmente diferentes do que eram antigamente. Então não vejo nenhum país aí se salvando de estar imiscuído nessa terceira G que está vindo. E agora cada vez mais pessoas estão dizendo o que eu já dizia há muito tempo. Por quê? Porque até então era meio que um tabu, eles não queriam tocar no assunto porque eles tinham uma parceria com a China. Agora não, agora que o flagelo começou, despertou tudo isso aí, né? E antes do flagelo, o próprio ex-presidente norte-americano, então as cartas estão sendo expostas na mesa com clareza, coisas que a gente via antes nos bastidores, né? E tentava alertar aqui para vocês. Bom, poucas nações, além das autocracias, desejam o quê? Que isso espoque, né? Que isso comece. Mas sem uma alternativa atraente, a lógica do poder significa que os estados menores do mundo escolherão um lado. Claro, óbvio, né? As pessoas, os países gostariam de ficar neutros, mas serão forçadas por um lado ou por outro a escolher um lado. Uma briga é quase sempre o que acontece, né? Se os autocratas forem mais poderosos e atraentes do que os Estados Unidos, eles trabalharão naturalmente para derrubar a ordem mundial que os americanos se acostumaram, ou que trouxeram, né, ao mundo, que seria esse liberal globalismo que está dominando a política, a sociopolítica americana atualmente, né? Então muita coisa muda com o tempo, mas atualmente é assim que as coisas são. Então, essas tendências globais atuais refletem o que ocorreu na Europa antes da grande G entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Nesse aniversário do fim da primeira G mundial, vamos nos lembrar desta verdade básica. Quaisquer que sejam os danos econômicos que possam ocorrer, o desejo do homem de fazer G contra seus vizinhos a fim de melhorar sua própria posição não pode ser erradicado dele. Certamente não pela ciência da economia. O que ele está dizendo é que não basta apenas que um país tenha melhorado de vida, que ele esteja melhor financeiramente, melhor do que nunca. O que ele está dizendo é que essa história da inveja do vizinho, né, faz com que, mesmo que ele tenha muito mais do que nunca teve, ainda não esteja contente. E é verdade, não é em todas as pessoas que a inveja está instalada, mas é meio que algo amplo, geral e restrito praticamente, né? Em quase todas as pessoas. E aí isso aí repercute de forma muito ruim, porque a inveja, como se diz, é um pecado capital, e como capital ela é a cabeça de outros. Mas também tem essa questão da hegemonia, de querer impor a sua forma de ver o mundo, né? Então aqueles que estão no poder hoje
eles não querem que uma nova forma de ver as coisas seja imposta. E assim vai. E veja, o artigo aqui é bem grande, nós já nos estendemos bastante, mas eu acho que o recado principal já foi trazido, e aí eles querem dizer aqui que a tecnologia e a diplomacia podem salvar o mundo. Na minha visão, bem pelo contrário, esses veículos hipersônicos, as armas ASAT, a G cibernética, G de informação, G eletromagnética, bem pelo contrário de salvar o mundo, isso aqui vai precipitar o mundo inteiro num caos como nunca nós vivemos anteriormente, nem antes do reinício da história, tá, pessoal? Aquilo que os tempos trabalhosos que estão para vir, a humanidade nunca viu e nunca verá novamente. E eu chamo a atenção para isso aqui, ó, G eletromagnética. Vai chegar um ponto em que as pessoas não terão mais o seu computadorzinho, nem um rádio, nem um carro movido a eletricidade, nada. Nós vamos ser atirados literalmente à idade, né, da pré-escrita. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.